Qual é o patrimônio dos jogadores de futebol brasileiros? Kaká, R$ 658 milhões. Um dos mais incríveis jogadores que foram revelados após o início dos anos 2000. Começou a carreira no São Paulo, onde foi destaque da Copa João Havelange, atraindo os olhares dos dirigentes do Milan. Ele ainda é um grande nome do futebol mundial mesmo após 5 anos de sua aposentadoria. O último clube do jogador foi o Orlando City, um dos maiores times dos Estados Unidos, onde é um dos donos. Ele tem uma fortuna de mais de 600 milhões de reais, e hoje dedica-se à administração de tanto dinheiro que ganhou com a carreira de meio-campista. Alexandre Pato, R$ 769 milhões. Quando Alexandre Pato iniciou a carreira no Internacional, onde ganhou tudo que disputou, devido seu talento fora do normal, atraiu olhares de diversos times do mundo, mostrando que tinha um futuro promissor pela frente. Infelizmente, ao longo de sua carreira conviveu com consecutivas lesões, mas mesmo assim, sempre que entrava em campo mostrava seu talento. Com isso, ele conquistou uma fortuna aproximada de 769 milhões. Ele jogou em grandes clubes do Brasil e do mundo como São Paulo, Chelsea e Milan. Atualmente ele está defendendo a camisa do Orlando City nos Estados Unidos. Luiz Fabiano, R$ 50 milhões. Aposentado desde 2017. O fabuloso Luiz Fabiano é uma estrela do futebol brasileiro que definitivamente deixa saudade nos jogos onde atuava no São Paulo, no Sevilha da Espanha e no Rennes da França. Camisa 9 da seleção brasileira em 2010. Foi o destaque do time nas eliminatórias. Ao longo da carreira juntou uma grande fortuna de mais de 50 milhões de reais, acumulada em mais de 15 anos de carreira. Hoje grande parte desse valor é investido em imóveis e outros empreendimentos. O fabuloso deve aproveitar sua aposentadoria ao lado da esposa e dos lindos filhos. Um descanso merecido para esse grande camisa 9 do futebol mundial. Rivaldo, R$ 378 milhões. Rivaldo dispensa apresentações. Ele tem uma história de amor com o futebol e tem uma das mais gloriosas carreiras no meio futebolístico. Campeão em todos os clubes que disputou, o Rivaldo começou sua carreira no Mojimirim de São Paulo e logo foi vendido para o Corinthians. Foi no timaço do Palmeiras que ele despontou de verdade e de lá para o Barcelona, onde jogou seu melhor futebol. Ele foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, ganhando o pentacampeonato, além de ter ganhado a bola de ouro da FIFA em 1999. Rivaldo acumula mais de 370 milhões de reais em fundos na conta bancária e também em imóveis, carros e ações. Roberto Carlos, R$ 208 milhões. Um dos chutes mais potentes do mundo. O homem que parece ter perna de ferro e uma precisão de um verdadeiro cirurgião. Roberto Carlos foi um dos maiores laterais da história da seleção brasileira e também do Real Madrid. RC6 jogou por mais de 10 anos na Espanha, além de também ter atuado pelo Fenerbahçe no final da carreira. Ele tem uma fortuna que beira os 210 milhões de reais. Atualmente o jogador faz muitos jogos beneficentes pelo time de estrelas do Real Madrid, que une ex-jogadores famosos, além de ser empresário de vários atletas. Romário, R$ 25 milhões. O baixinho terror dos zagueiros. Marrento e sem papas na língua. Quem viu Romário jogar sabe bem como ele era. Foi ídolo no Barcelona em uma época que seus gols pareciam passes de mágica. E para deixar a história ainda mais impressionante, companheiros de clube de Romário diziam que ele era tão bom que nem mesmo precisava treinar antes dos jogos. Um homem tão talentoso assim merecia um grande salário. Ele tem hoje uma fortuna que passa dos 25 milhões de reais, mas isso é o que ele declara oficialmente. Se pararmos para analisar rendas que ele possivelmente tem em outros países, esse número com certeza deve aumentar. Dida, R$ 25 milhões. Dida é um goleiro que está no Hall da Fama dos goleiros mundiais. Ele ficou famoso por atuar por grandes times na Itália e no Brasil. Dida foi goleiro do Milan, um dos maiores times da Itália, e rivalizou com Gianluigi Buffon, o maior goleiro da história do futebol italiano e um dos maiores do mundo. Dida foi um dos goleiros que mais jogou pela seleção brasileira, sendo campeão do mundo em 2002 como reserva de Marcos. Hoje, aposentado, acumula uma fortuna de mais de 25 milhões de reais. Se alguém tem dúvidas, é só vê-lo defendendo pênaltis no YouTube. Felipe Melo, R$ 17 milhões. Jogador do Fluminense atualmente, Felipe Melo faz muito sucesso por onde passa.
Inclusive ele é considerado ídolo na Turquia, após integrar o elenco do Galatasaray. Além disso, chegou a se destacar no Juventus e Internazionale, ambos da Itália. Seu jeito de jogar futebol chama a atenção por sua agressividade e garra. No Palmeiras, ele foi uma das estrelas do time, conquistando a Libertadores em 2020. Além de jogar, ele também é um ousado investidor. Ele possui ações em ramos de leilão, intercâmbio e jogos eletrônicos. Sua fortuna ultrapassa os 17 milhões. David Luiz, R$ 175 milhões. Quem acompanha o futebol inglês sabe o prestígio que o brasileiro Davi Luiz tinha na época que jogava nas terras da rainha. Ele já integrou o Chelsea, jogou no Arsenal e hoje faz parte do clube mais popular do Brasil, o Flamengo. Com essas experiências, calcula-se que a fortuna do atleta chegue a impressionantes 175 milhões. Todo esse feito se dá pelo fato dele ser um dos jogadores mais bem remunerados de 2022, de acordo com a revista People with Money. Em 2022 ele ganhou tudo pelo mais querido, sendo campeão das Américas e da Copa do Brasil. Maicon Cizenando R$ 20 milhões. Com 41 anos, Maicon Cizenando continua com todo o gás. Ele faz parte do elenco da ACD Sonamasa, time da 4ª divisão da Itália. Lá, ele é um dos jogadores mais experientes. Afinal, ele fez parte do time campeão da Copa América em 2017 e Copa das Confederações de 2009. Além disso, ele vestiu a amarelinha também nas Copas do Mundo de 2010 e 2014. Mas vamos combinar que o auge mesmo foi quando ele fez parte do Inter de Milão, onde conquistou o prêmio de melhor lateral da Europa em 2009 e 2010. William, R$ 283 milhões. William Borges da Silva, ou simplesmente William, tem muito prestígio no mundo do futebol, principalmente na Europa. O grande ápice da sua carreira ocorreu quando vestiu a camisa do Chelsea. Aqui no Brasil ele começou a carreira no Corinthians e logo ganhou o mundo. Além do Chelsea, ele também fez parte de times da Rússia e Ucrânia. Com a amarelinha, ele fez parte do elenco da Copa do Mundo de 2018. Com um bom salário, diga-se de passagem, William ganha aproximadamente 50 milhões de reais por ano. Hoje o meio-campista joga no modesto Fulham. Leandro Damião, R$ 16 milhões. Quando Leandro Damião iniciou a carreira no Atlético de Ibirama, em pouco tempo seu talento o levou para o Internacional de Porto Alegre. E foi lá que o jogador conseguiu grandes feitos e destaques na sua carreira. Afinal, no clube, ele chegou à posição de 10º melhor artilheiro de todos os tempos pelo clube. No Brasil, Damião é um dos nomes mais lembrados em relação à artilharia. Ele chegou a jogar também no Santos e Cruzeiro e Flamengo. Atualmente morando no Japão, Damião defende o Kawasaki Frontale. Felipe Coutinho, R$ 321 milhões. Felipe Coutinho é um dos nomes mais queridos da Europa. O meio-campista brasileiro simplesmente brilhou no Barcelona. Antes de ir para o antigo time de Messi, Coutinho fez uma longa temporada no Liverpool. Inclusive ele continua como ídolo nas terras da rainha. Quando ocorreu a troca de time, o jogador acabou estampando vários tabloides, afinal, o passe estava em torno de 780 milhões de reais, tornando na época a transação mais cara da atualidade. No Barcelona jogou seu melhor futebol. Atualmente o craque voltou para a Inglaterra, mas para jogar no Aston Villa. Recebe por ano um salário de 15 milhões por ano. Dani Alves, R$ 300 milhões. O homem que figura no livro dos recordes como jogador de futebol com mais títulos da história, Daniel Alves, tem uma fortuna de 300 milhões de reais. Com uma carreira estrelada ganha um salário milionário, que ele realmente fez por merecer. Jogou em times galácticos como Barcelona, Paris Saint-Germain e São Paulo. Pela seleção é o jogador que mais jogou uma Copa do Mundo. Daniel é tecnicamente e carismaticamente incrível. Nosso grande ídolo tem um carinho muito grande do público brasileiro e nunca esqueceremos a contribuição que ele deu ao futebol.